Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para as reflexões desta tarde. Quero agradecer a esta Casa de Amor e a sua direção pela confiança e pela oportunidade de estudo e aprendizado. E também ao plano espiritual, a Jesus nosso Mestre, ao meu mentor querido, pela sustentação e amparo na preparação deste tema. Esta tarde eu vou falar sobre não julgueis para não ser julgados, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. E esse capítulo é todo dedicado ao nosso olhar para os nossos irmãos, para como os vemos, julgamentos que costumamos fazer, inclusive a importância do perdão. No Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, o mestre expõe as bases da sua doutrina moral, o roteiro para se alcançar a evolução espiritual. Nessa importante passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus quis nos ensinar a não nos colocarmos na posição de julgadores dos nossos irmãos, pela já bem conhecida máxima, né? Não julgueis para não ser julgados. Para melhor contextualizar, eu vou recordar o texto para que possamos em seguida dar início às nossas reflexões. Então, a gente encontra no Evangelho: não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os vossos irmãos. Empregar-vos-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Nessa passagem, os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a em pé no meio do povo, disseram: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem, que era um ato comum na época, né, que se apedrejem até a morte, as adúlteras. Qual sobre isto é a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se novamente, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, o ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Possivelmente deviam ter mais pecados, não é mesmo? Mais tempo de vida, né? Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. Essa colocação faz da indulgência um dever para todos nós, já que no momento de evolução que vivemos, ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Não devemos, portanto, julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos, nem condenar nos outros aquilo que absolvemos em nós. Vejamos primeiro se a mesma censura não nos pode ser feita. Afinal, todos nós cometemos equívocos iguais, ou até bem piores, e certamente não queremos ser julgados, não é mesmo? E o que é julgar? Julgar é a capacidade, presente nos seres inteligentes e conscientes, de avaliar, gerando uma opinião, um parecer sobre uma ação ou acontecimento,
ou até sobre alguma característica dos outros, com base em valores pessoais. É o hábito de interpretar as atitudes alheias, lhes conferindo juízos éticos de apreciação pessoal. Assim, já podemos entender que esses juízos são formulados sob a influência dos valores e parâmetros que definem a nossa personalidade, muitas vezes acrescidos dos nossos interesses pessoais e das nossas expectativas. Segundo o dicionário Wise, julgar também é proferir, pronunciar sentença em juízo e decidir após uma reflexão. Essa definição se refere ao ato praticado pelos juízes e membros do Poder Judiciário, que emitem juízos de valor em face aos conflitos submetidos à sua apreciação. Aqui nós não pretendemos avaliar o ato de julgar dos magistrados. Estamos nos referindo a uma atividade valorativa, que é uma faculdade de avaliação que se encontra presente nos seres humanos. E por que o mestre nos ensinava a não julgar o nosso próximo? Por alguns vários motivos que eu vou expor aqui. Em primeiro lugar, porque quando julgamos o próximo, estamos usurpando uma qualidade inerente a Deus. Somente o nosso Pai Criador possui a faculdade de emitir juízo de valores sobre as ações e comportamentos de todos nós, seus filhos. Isso porque a verdadeira justiça vem de Deus, que é soberano, bom e justo. E todos viveremos para conhecê-la. Quando Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados o outro, faz referência ao principal mecanismo de aplicação da lei da justiça, que é o tribunal da nossa consciência. Em face ao nosso grau de evolução, e também a nossa completa incapacidade de efetuar um julgamento de forma justa e imparcial, é então preferível abdicarmos da função de julgador. Em geral, quando analisamos alguém ou alguma situação, a nossa visão sobre os fatos é muito limitada. Não estamos em posse de todas as informações necessárias. Então, não temos a real visão da situação. E também não costumamos nos colocar no lugar do outro para saber como agiríamos. Sendo assim, para não cometermos um julgamento equivocado, é mais prudente nos abstermos de julgar. Outra razão vai de encontro ao que também nos ensina Jesus no mesmo capítulo, agora nos itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho, que eu transcrevo aqui. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do olho o argueiro, pois quando tens no teu uma trave, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nessas palavras, Jesus destaca a facilidade que temos em perceber os erros e equívocos alheios e a dificuldade que temos em perceber e admitir os nossos. Devemos primeiro olhar para nós mesmos, identificar e corrigir o que precisa ser corrigido em nós, para então podermos ver tudo com mais clareza e ajudarmos a remover o argueiro no olho do nosso irmão. Ou seja, para que possamos ajudar os nossos irmãos com o que for necessário. Aqui, o mestre nos convida a uma profunda reflexão sobre a necessidade de buscarmos enxergar, reconhecer e corrigir as nossas falhas e equívocos, com humildade, buscando a nossa melhoria contínua. E por que será que sempre vemos primeiro os equívocos dos outros? Em uma primeira perspectiva, porque o julgamento do outro nos incita o orgulho próprio. Afinal, a posição de julgador pressupõe estarmos em um contexto de superioridade e de maior importância. Nós achamos que somos incapazes de agir de forma semelhante e de cometer os mesmos equívocos que os outros.
Então, é o orgulho que nos torna difícil reconhecer as falhas. Nos leva a disfarçar os próprios defeitos, tanto morais quanto os físicos, e criticar os do outro primeiro. Encontramos no fundo e como móvel de quase todas as nossas ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, o orgulho, como principal obstáculo ao nosso progresso. Outro aspecto a ser considerado na relação de estabelecermos com o mundo e com o nosso próximo, o que pode influenciar fortemente a nossa visão, tornando mais fácil enxergarmos os equívocos alheios é destacado aqui por Joana de Ângeles, na análise de aspectos da psique humana à luz da doutrina espírita. Olha que interessante. A benfeitora salienta que, ao julgar o semelhante, o indivíduo realiza de forma inconsciente um fenômeno de projeção da sua própria sombra como forma de autojustificação. Trata-se de um mecanismo para se esquivar do confronto com as próprias imperfeições e minimizar a consciência culpada. Nesse processo, há uma tendência de notabilizar no outro aquilo que detesta em si próprio. É inconsciente. Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzidos a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. Vejam que algumas pessoas, a quem descrevemos como vilões, na verdade, são até mais adiantados que nós na escala espiritual, e que, no entanto, não fazem questão de esconder as suas sombras, parecendo inferiores segundo ao nosso critério de julgamento. Nós, por outro lado, podemos parecer quase perfeitos, porém, à custa da repressão de muitos aspectos sombrios da nossa personalidade, que possivelmente nós desconhecemos. É muito difícil, então, num mundo onde o engano e o auto-engano ainda predominam, estabelecer um que seja coerente com a realidade. Por este motivo, precisamos nos dedicar antes ao autoconhecimento e, na eventualidade de emitirmos algum tipo de julgamento do nosso próximo, se faz importante levarmos em consideração as projeções que costumamos fazer, ou seja, é muito provável que o mal que vemos no outro esteja no nosso próprio mundo íntimo. São por esses motivos destacados que os ensinamentos de Jesus de 2000 anos atrás são bem difíceis de até hoje serem seguidos. Assim, continuamos apontando nosso dedo em direção ao nosso próximo, criticando, julgando e culpando, e sequer percebemos que estamos fazendo isso, não é mesmo? Parece uma característica intrínseca da nossa caminhada. Sentimos necessidade de julgar, de fugir de nossos próprios equívocos, projetando no outro as sombras que ignoramos em nós. Mas existem alguns caminhos que poderiam ajudar a ampliar a nossa visão, principalmente no que se refere a procurarmos entender melhor as outras pessoas, os acontecimentos da vida, e inclusive o mundo íntimo dos nossos semelhantes, como Jesus era capaz de fazer. Um destes caminhos é a prática da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que sente a outra pessoa, como se estivéssemos na situação vivenciada por ela. Essa não é uma prática fácil, raramente a gente costuma fazer, e vai precisar de um bom esforço nosso para que a gente consiga aos poucos ir realizando isso. O filósofo e escritor australiano Roman Kisnarik, autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, inaugurou há alguns anos, em Londres, o Museu da Empatia. A exposição convida os visitantes a fazer um passeio pelo mundo do outro, sentindo um pouco o que é viver do ponto de vista do outro.
À entrada, o visitante se despe de seu calçado e coloca um par de sapatos usados de outra pessoa. Enquanto caminha pelo museu, com os sapatos usados da outra pessoa, escuta por áudio o dono ou a dona daqueles calçados contar um pouco de si, da vida que viveu, de seus sentimentos, experiências e pensamentos. O visitante, então, é convidado a se entregar à experiência de se imaginar o tanto quanto consiga, sendo a pessoa que um dia usou aqueles sapatos. Exercício interessante este, não é? Há um ditado antigo que nos diz que para julgarmos alguém, devemos caminhar pelo menos 7 dias com as suas sandálias, até que consigamos nos colocar em seu próprio lugar, entendendo os seus sentimentos mais profundos. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Cada qual, pela lei divina de causa e efeito, dispõe da sua própria penologia ante a justiça divina. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das próprias ações, de vidas anteriores e da atual. Por esse motivo, o mestre nos sugeria para termos indulgência e empatia com os nossos irmãos. E adiante daqueles que consideramos transviados, maldosos ou de caráter duvidoso, auxiliarmos o quanto pudermos. E onde não consigamos estender os braços de apoio, que possamos silenciar e orar por eles. Por fim, no último item do capítulo, encontramos a seguinte pergunta: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Observemos as respostas dos espíritos, que é bem importante do ponto de vista ético e moral. Esta questão é bem delicada e cabe usarmos o nosso entendimento e compreensão para a escolha. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há utilidade de divulgá-las. Mas se elas puderem prejudicar outras pessoas, é necessário escolher proteger o interesse do maior número de pessoas que sofrem, né, o que está ocorrendo ao de uma pessoa só. Então, conforme as circunstâncias, expor a hipocrisia, a mentira ou qualquer prejuízo, né, de uma pessoa pode ser até mesmo um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos sejam enganados e se tornem vítimas. Em semelhante caso, é necessário colocar na balança benefícios e inconvenientes, ou seja, eu estou vendo alguém, sei lá, roubar, matar, prejudicar, né, e eu estou assistindo, não é que eu não posso julgar, né? Pessoas estão sendo prejudicadas, eu tenho até o dever de levar a consciência, para que possa se prevenir esse prejuízo. Agora, se o que eu estou fazendo é simplesmente fofoca, ou passar um comentário alheio, ou simplesmente criticar, como a gente às vezes costuma fazer, se é gordo porque está gordo, se é magro porque está magro, se fez isso, não deveria ter feito, ou seja, a gente passa a nossa vida olhando a atitude do nosso próximo, né? Isso sim é que a gente precisa repensar. Não devemos nos omitir de julgar ou apontar quando o equívoco alheio causar prejuízo ao bem comum da sociedade, quando colocar em risco a vida ou a integridade de alguém, quando pudermos reprimir ou impedir que algum mal ocorra. Isso sim é lícito e pode ser considerado um dever. Mas sempre cientes de que julgar a atitude apenas porque, na nossa opinião, ela é um equívoco, não deve ser realizado. E é bem diferente julgar a situação e julgar a pessoa. A gente até pode achar o ato inadequado, mas por que nós vamos julgar a pessoa? A gente não sabe os motivos dela, né? Façamos então como Jesus, que sempre usou de justiça e não julgava. Não julgou a mulher que cometera adultério, não julgou Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Não julgou Pedro, que o negaria por 3 vezes. Não julgou os algozes que os crucificaram, pedindo ao Pai que os perdoassem. Assim como nós, cada um está em seu próprio momento de evolução.
Não podemos exigir de nossos irmãos aquilo que nenhum de nós tem condições ainda de dar. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, que possamos abrir os nossos corações para nos conhecermos melhor, para identificarmos primeiro em nós o que precisa ser aprimorado e que possamos dar o primeiro passo nessa direção. E que sejamos mais generosos, mais solidários, mais fraternos e mais caridosos com os nossos irmãos, principalmente aqueles que nós costumamos julgar como equivocados. Nas palavras de Madre Teresa de Calcutá, reverberam a rogativa de Jesus em prol do verdadeiro amor ao próximo. Aquele que julga as pessoas não tem tempo para amá-las. O julgamento e o amor apontam para direções divergentes e não há quem prescinda no mundo de amor para viver. Então, uma boa reunião a todos, que o amor do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que a gente possa refletir e dar aí os primeiros passos na caminhada dessas reflexões. Uma boa reunião a todos.